foi a última comédia romântica que fez você acreditar no amor, nem que fosse por um dia? Eu sou completamente viciada em comédias românticas. É sério, em qualquer momento da minha vida, sempre que eu pensar, nossa, eu vou assistir um filme hoje, a minha primeira escolha sempre será comédia romântica. Por isso eu já caí em uns buracos de uns filmes muito ruins que só pela misericórdia. Principalmente nos últimos anos, que parece que não se sabe mais fazer comédias românticas. E aí eu tenho me perguntado, será que as comédias românticas morreram? Ou a gente só se esqueceu de como se apaixona por elas? Pra mim, a grande graça desse gênero é ver duas pessoas vivendo a vida normal. E no meio dessa vida normal, elas se apaixonam. Não tem muita movimentação, muito drama, muita coisa. São apenas duas pessoas, uma trilha sonora gostosíssima de ouvir, um empecilho que muitas vezes poderia ser resolvido com uma conversa e um grande gesto de amor. Comédias românticas são coisas fáceis de assistir e muitas vezes não geram grande questionamento para o cérebro. Por isso, elas são grande forma de escapismo. Pesquisando para esse vídeo, eu me deparei com a matéria da revista Gama, onde o psicanalista Lucas Liedtke, eu talvez esteja falando esse nome errado, mas vai ter escrito na tela, ele diz: acredito que a comédia romântica possa servir como um termômetro do que está acontecendo, uma arena para tratar da sociedade em transformação. Já há evolução para falarmos mais da história e da experiência do que necessariamente do final feliz. Gente, todos os links, todas as pesquisas, todas as coisas que eu falar sobre nesse vídeo vão estar linkados aqui na descrição. Eu sempre faço isso em todos os meus vídeos, então mesmo que eu não fale no vídeo, saiba que qualquer coisa que eu citar que seja externa a mim sempre estará linkado na descrição, tá? Eu achei incrível esse apontamento dele, porque realmente a gente consegue ver nas comédias românticas como a nossa sociedade está se comportando naquele momento. Por exemplo, quando a gente para observar nas comédias românticas o mundo do trabalho feminino, o feminismo, como as mulheres se vestem em cada era das comédias românticas e como aos poucos elas vão querendo não ser tão ligadas assim ao romance, e aí se tem mais características e personalidade nas personagens femininas do que anteriormente. Então o gênero ele vai se moldando aos poucos com como a nossa sociedade se comporta, e isso principalmente na visão feminina do gênero, o que eu acho incrível. Uma pesquisa feita pelo Bo McCready mostra como a popularidade de gênero cinematográfico foi mudando ao longo dos anos. É possível ver como os filmes de romance decaem e perdem a popularidade, enquanto filmes de ficção científica, thriller e ação ganham muita popularidade, principalmente após a pandemia. E aí fica um novo questionamento: estamos deixando de acreditar no amor, ou as comédias românticas se tornaram filmes ruins? É óbvio que a gente não pode falar que hoje em dia os filmes de comédia românticas vão ser tão bons quanto os filmes de comédia românticas dos anos 2000, porque eu acho que é todo um outro contexto. Lá a gente tava no auge do romance, no auge da libertação feminina e das mulheres trabalhando e das mulheres podendo viver em um casamento que não seja arranjado e podendo trabalhar e ter amor e todas essas coisas. Mas ainda assim a gente não está tão distante assim dos anos 2000, é o modo de como as pessoas têm enxergado o amor ter mudado tanto. Só que o negócio é que mudou, mesmo tendo passado apenas 25 anos. Mas é compreensível, porque de 10 em 10 anos a gente tem grandes mudanças nas nossas gerações, né? Me assusta um pouco, mas tudo bem. Eu estava querendo fazer esse vídeo há um tempo já, mas a discussão que iniciou depois que o filme Amores Materialistas da Celine Song lançou me fez querer falar mais ainda sobre isso. Eu não vou falar detalhadamente sobre esse filme, porque esse vídeo não é sobre isso, não é sobre minha opinião nem nada assim, mas eu vou dar um pequeno contexto. Lucy é uma casamenteira em Nova York, sim, essa é a profissão dela, a que tá assinada na carteira de trabalho dela é arranjar casamentos. E ela arranja casamentos pra todo mundo, menos pra si mesma. Só que depois de ir em um dos casamentos que ela arranjou, ela encontra com Harry, que é um empresário super romântico e misterioso que quer fazer de tudo para ter ela. Nesse mesmo casamento, ela também encontra John, que é um ex-namorado dela, fudido, e que ainda se encontra dividido entre o que ele quer fazer da vida e entre o amor que eles tinham antigamente. Isso desperta um triângulo amoroso ali entre eles, porque ela se vê dividida entre qual escolha ela deve fazer. Ela sendo uma casamenteira que sempre olha o padrão dos homens e escolhe homens perfeitos para as mulheres que contratam ela, deveria ficar com um homem que é perfeito e rico ou com um homem que é pobre, mas ama ela? É basicamente essa a premissa do filme, gente. Eu entendo muito todas as partes positivas que tiveram nesse filme. Eu acho que ele retrata bastante como o amor atualmente é visto por boa parte da população. Como os aplicativos de namoro fazem a gente passar pro lado, pra direita, pra esquerda, enfim. Observando se o cara é alto e tem cabelo, porque calvície é uma das coisas que é mais criticada nesse filme. Eu ri bastante nessas partes, o quanto a calvície e a altura é falado como coisas específicas para um homem ter e pra ele ser perfeito. E eu entendo muito quem gostou do filme, porque
realmente é um filme que tem uma visão muito atual do que é o amor. Mas, ao mesmo tempo, eu achei ele um filme muito superficial. Eu acho que a gente não adentra na personalidade de nenhum dos personagens. A gente não sabe sobre coisas dele, além dos relacionamentos e isso daqui do trabalho de cada um. É isso que a gente quer ver. Além do romance, a gente quer entender quem são aquelas personagens por quem a gente tá se apaixonando. Foi um dos motivos de eu achar ele superficial. E o outro é porque é uma comédia romântica, que eu vou colocar comédia entre aspas, porque eu acho que ele não entra nessa categoria, assim, apesar da Celine Song categorizar ele como comédia romântica, eu não acho que ele entre nessa categoria. Que tem aquele final esperançoso dos anos 2000 de que tudo vai dar certo, porque o que importa é o nosso amor, mas que pra mim quebra todo o discurso e quebra toda a estética que o filme inteiro construiu, porque o filme inteiro constrói uma estética muito centrada, muito cética, muito séria. E aí, ok, eu acho que talvez se fosse construído de outra forma, eu teria gostado dessa quebra no final. Mas, com minha opinião pessoal, eu não achei que ficou legal, não achei que ficou verossímil, eu não consegui acreditar naquilo, dado o discurso que a Lucy tem durante o filme todo. A Celine Song, que é a diretora do filme, em uma entrevista pra Rolling Stone, falou sobre o desconforto que é criar comédias românticas. Porque as comédias românticas, segundo ela, tá muito ligado a uma visão de tratar o amor como algo não sério. E segundo ela, o romance é um tema universal, o amor é um tema universal, presente na vida de todas as pessoas e deveria ser tratado com toda a seriedade dos outros gêneros cinematográficos. E eu não poderia concordar mais com a diva. Ela foi uma diva quando ela falou isso, mas eu acho que a fórmula de amor sério que ela tentou trazer no filme, que deveria ser uma comédia romântica, não funcionou. As comédias românticas sempre foram um lugar muito seguro no cinema, porque existe uma fórmula que funciona. É aquela fórmula que quando você sai do filme, mesmo que você não tenha visto o gênero comédia romântica, você vai olhar e você vai falar, isso daqui é uma comédia romântica. A fórmula, ela pode mudar um pouco, mas basicamente é: rapaz conhece garota ou garota conhece rapaz, algo acontece, ficam juntos. E esse rapaz conhece garota, pode ser rapaz conhece rapaz, garota conhece garota também. Essa fórmula pode mudar caso eles se odeiam, aí algo acontece, eles ficam juntos, ou eles se conhecem desde a infância, aí algo acontece, eles ficam juntos, enfim. Sempre se conhecem, algo acontece, tem algum empecilho ali, e eles ficam juntos. Mas eu acho que uma das coisas que mais funciona nessa fórmula é o sentimento que a gente tem enquanto a gente tá assistindo o filme, de tipo, de estar se apaixonando junto com a pessoa. E é uma coisa que as comédias dos anos 2000 e até várias dos anos 2010 tinham dentro de si. Esse negócio de gente balançar o pé enquanto a gente tá assistindo, junto da protagonista, da gente ficar animado pra ver o que vai acontecer, da gente tentar entender como aquele empecilho vai ser tratado, sabe? Como eles vão passar daquele empecilho e qual vai ser o grande gesto de amor. As coisas que dão errado nesse filme nunca são tragédias absurdas, câncer, alguma doença terminal e tudo mais. São problemas cotidianos, resolvíveis, como eu falei, na maioria das vezes eram uma conversa e resolvia. E aí é que tá a diferença entre comédia romântica e drama romântico. Mas aí também que entra pra mim como o gênero está mudando e se moldando às coisas que estão acontecendo na nossa sociedade. Eu acho que principalmente depois da pandemia, a gente começou a ver o amor, ou enfim, o gênero romance, como algo muito superficial, do tipo, a gente tem outros problemas pra lidar, além do que romance, do que amor. O mundo está acabando e a gente tá aqui rindo com pessoas se apaixonando. Eu acho que essa visão fez os filmes atuais de comédia romântica, e eu boto aqui entre aspas, vocês vão entender por quê, se tornarem muito mais dramáticos. Eu vi esses dias no Twitter um post falando sobre como toda rom-com agora o cara tá tendo que ter uma doença terminal e morrer no final. Tipo assim, cadê o final feliz, gente? Cadê o final esperançoso? E pelo amor de Deus, isso não são rom-coms. Isso não é comédia romântica. Isso são dramas românticos. Então, estão colocando o termo comédia romântica nesses romances, sendo que eles são dramas românticos. E aí, novamente, eu volto ao meu questionamento de: será que as comédias românticas estão realmente morrendo? Vamos fazer um panorama aqui. Gente, eu estou super confortável fazendo esse vídeo, espero que vocês não se importem. Mas as comédias românticas, elas começam a fazer sucesso nos anos 90, 2000. Antes disso, as mulheres, elas só existiam em filmes e séries pra ser interesse amoroso de um cara, mas também, às vezes, elas nem fala tinham. Até que When Harry Met Sally, que é Harry e Sally feitos um para o outro aqui no Brasil, foi lançado. É a história de dois amigos que se apaixonam. E aí, a partir disso, estabelece a estrutura clássica das comédias românticas, que fez sucesso por muitos anos no cinema. Então, nos anos 90,
as comédias românticas começam a virar grandes bilheterias, dar rios de dinheiro para produtoras. Então todas as produtoras queriam produzir comédias românticas. E aí se tem investimento em atrizes e atores maravilhosos e grandes trilhas sonoras que marcaram gerações. Como, por exemplo, Uma Linda Mulher, Um Lugar Chamado Notting Hill, Shakespeare Apaixonado, 10 Coisas que Eu Odeio em Você, Sintonia do Amor, Ela é Demais, enfim, vários outros que a gente pode citar e você vai lembrar aí na memória pelo menos alguma cena desse filme. Aí a gente entra nos anos 2000, que foi o auge da comédia romântica. Eu acho que nunca se fez tanto filme de romancinho e de amorzinho na história. Eu acho não, eu tenho certeza que nunca se fez. Os estúdios começam a investir pesado nos romances e fazem até nas narrativas com clichês mais assumidos, assim, sabe? De falar, olha, esse clichê que vai ter aqui e você vai ver ele, você vai sorrir com ele, e com estereótipos muito escrachados, assim. Da desastrada fofa, do bad boy, do galã irresistível, da menina envergonhada, da menina que é toda, enfim, vários estereótipos começam a crescer a partir dos anos 2000. É o auge comercial do gênero, assim. Mas aí, chegando ali em 2009, 2010, parece que a fórmula começa a saturar. Fica a pergunta de como fazer tantos filmes de romance sem eles serem iguais. Porque esses clichês, eles vão se repetir, sabe? Os clichês, eles se odeiam, ou eles são amigos desde sempre, ou eles se encontram do nada, são coisas que vão se repetir ao longo dos anos. E isso começa a saturar. Como reverter isso? Como fazer histórias mais originais que as pessoas queiram. Além disso, a partir de 2010, os streamings começam a acontecer no mundo. Então, ao invés de consumir coisas novas, muitas pessoas estão consumindo as mesmas coisas repetidamente, porque agora elas têm acesso a isso muito rápido pela internet, pela televisão. Mas em 2010 ainda não é a decadência do gênero de comédia romântica, porque os streamings continuam a investir, mesmo que menos, mas continuam a investir no gênero romance. E aí a gente entra numa era que eu gosto muito das comédias românticas, que é a era que tem mais representatividade, protagonistas diferentes dos padrões e misturas de gêneros, como por exemplo Amor e Outras Drogas, Podre de Rir, Para Todos os Garotos que Eu Já Amei, Questão de Tempo com Amor Simon. Nessas comédias a gente começa a encontrar um humor mais realista e o início da discussão sobre o amor nos tempos modernos e como a internet influencia esse amor. E aí que o declínio das comédias românticas começa. Atualmente, a gente até tem a tentativa de um retorno das comédias românticas do estilo dos anos 90, 2000, com uma tentativa de maior representatividade, feminismo e tudo mais. Mas agora, a forma como as relações são construídas, principalmente depois da pandemia, impactaram totalmente a forma como a gente vê o amor e como as comédias românticas são vistas no cinema. Hoje em dia, a gente não pode simplesmente colocar a briga de um casal e ela indo viajar e ele correndo no aeroporto e parando ela no meio do aeroporto. Hoje em dia, a briga de um casal é resolvida por uma mensagem. Então, esses grandes gestos de amor, que eram uma grande coisa nos anos 90 até os anos 2010, que a gente tem isso em Podre de Rico, com Amor Simon, em Para dos Garotos que Já Amei, não funcionam mais porque até na nossa mente a gente pensa, nossa, mas era só pegar o celular e ligar pra pessoa ou mandar uma mensagem. Então, a gente não consegue mais enxergar esses gestos, esses acasos da vida, assim, que são uma grande coisa das comédias românticas, né, que se chama meet cute, tipo, esses encontros ao acaso, a gente não consegue mais enxergar isso como formas de se criar um casal, sabe? Hoje em dia, ou você tem essa pessoa na sua rotina, ou você encontrou ela aleatória num rolê, mas a relação de vocês é construída pela internet, ou vocês têm a relação totalmente construída na internet por meio de aplicativos de namoro. Então, como a gente faz o celular entrar dentro das comédias românticas? Aí que as comédias românticas tentam colocar ou histórias que se passam em anos que o celular não influenciava tanto assim, ou tentam fazer coisas meio mirabolantes do tipo, ai, o meu celular caiu no esgoto, ai, eu estou sem celular por tanto tempo. Coisas assim que às vezes não colam, sabe? Porque nós que gostamos de comédias românticas, a gente quer continuar vendo comédias românticas e pessoas se apaixonando. A gente quer ter essa esperança de não precisar do aplicativo de namoro pra isso. A gente quer ter essa esperança de tá andando na rua e acontecer um meet cute com a gente. Mas quando a gente pensa sinceramente, isso vai acontecer? Então, assim, eu sinto que as comédias românticas, os estúdios, né, as produtoras ainda não acharam uma forma de fazer comédias românticas atualmente que cole. Além disso, os streamings mudaram a forma de fazer cinema. Porque hoje em dia, muitos filmes são gerados para streaming e só vai pro cinema aquele filme que ou que tem grande orçamento ou é um filme que muitas pessoas apostaram nele e, consequentemente, ele tem um grande orçamento. E aí, no streaming, tem menos orçamento, mais fórmula pronta e
mais facilidade pra fazer coisa ruim. Então, como a gente é bombardeado com diversas comédias românticas durante o ano inteiro por streaming, eu acho que é aquele negócio de quanto mais a gente tem, menos a gente quer. A ânsia de ter e o tédio de possuir, todas essas coisas. Então a gente foi se tornando chato. A gente tem tantas comédias românticas hoje em dia e elas são tão ruins, elas não têm uma coisa que se destaca, elas são tão iguais, elas não têm aquele brilho das comédias românticas dos anos 2000, que a gente só fica reassistindo as comédias românticas dos anos 2000 e não dando chance para as comédias românticas que estão rolando agora. Isso é uma coisa muito preocupante, porque é muito fácil fazer uma comédia romântica ruim e atualmente as comédias românticas estão virando cemitério de atores. Antes, as comédias românticas lançavam atores, então para você se tornar um ator de sucesso, você tinha que começar nas comédias românticas, sabe? Era meio que, se você é um ator bom, você tá fazendo comédia romântica. Hoje em dia, é meio, você fez outros filmes e não tá fazendo mais sucesso, então você vai fazer uma comédia romântica. Principalmente se for uma comédia romântica de Natal. Se você vê um ator que já fez sucesso fazendo uma comédia romântica de Natal, você sabe que hoje em dia a gata tá precisando de um dinheiro. E aí eu acredito que, para além de um pessimismo dessa geração desacreditada do amor, nos últimos anos há uma necessidade de consumir um cinema que tenha uma relevância social ou uns efeitos absurdos, que você sai da sala de cinema falando pro seu amigo: nossa, você viu como aquele CGI é bom? E aí você sai da sala se sentindo um entendedor master da sétima arte e não apenas um espectador, sabe? É como se agora, pra você consumir cinema, você também tem que se tornar um crítico, porque senão você não tá consumindo cinema. Ir pro cinema e assistir o filme e falar: nossa, gostei, e não criticar coisas técnicas do filme, você não sabe assistir filme. Ninguém mais quer ver filme e faça apenas sentir. Apenas filme para analisar, avaliar no Letterboxd e se sentir um crítico. Deixa eu contar um negócio aqui. Você não é crítico de cinema porque você deu 1,5 estrelas no Letterboxd e fez uma redação de Enem. Ninguém leu o que você falou. Hoje em dia, a gente ainda tem algumas obras que tentam sobreviver, como Meu Mano em Oxford, Pessoas Normais, Amores Materialistas, que misturam romances com temas mais melancólicos e realistas. E que é aí que entra a minha questão de que não são comédias românticas, e sim dramas românticos. Pra mim, a última comédia romântica mesmo, lançada, assim, num cinema e tudo mais, é Todos Menos Você. Mas que, apesar de ter toda a fórmula e fazer a fórmula com maestria de comédia romântica, continua sendo um filme ruim. Porque pra mim é muito besta e só combina todos os clichês possíveis ao invés de ter um destaque. Mas pelo menos a divulgação e a forma como as pessoas se sentiram depois de assistir Todos Menos Você deu meio que uma esperança de as comédias românticas ainda podem viver. Os TikToks que eram feitos na época, a forma que as pessoas saíam do cinema depois de ter assistido ela, e a forma que a trilha sonora impactou, que era Feel the Rain on Your Skin. Isso deu o sentimento de comédia romântica dos anos 2000 voltando, sabe? Então, pra mim, foi a última comédia romântica lançada. Na minha visão, as comédias românticas, elas se tornaram impopulares, não só porque, a gente tá querendo refletir mais sobre a sociedade, a gente quer ver os problemas sendo resolvidos e tudo mais, mas porque, hoje em dia, a ideia de arte moderna é que ela seja uma arte de utilidade. Ela tem que ser útil e complexa. Não existe mais apreciar a arte pelo que ela é. O Oscar Wilde, ele já dizia que a arte por si só é inútil. A arte é o que faz sentir, ela não precisa ter utilidade pra você. A visão que eu tenho é que as pessoas querem olhar para um quadro abstrato e entender o que aquele quadro abstrato vai mudar na vida dela, em como aquele quadro abstrato pode ajudar ela a, sei lá, ganhar um trabalho, a fazer alguma coisa. A gente tá sempre em busca de arte que nos dê resposta. E a arte não é isso. A arte sempre foi sobre olhar aquele quadro de pintura abstrata, não necessariamente ter sua vida mudada por aquilo, mas naqueles segundos que você tá olhando, alguma coisa você entendeu dali. E às vezes também nem entender, sabe? A arte também é sobre isso, é sobre não entender. Porque apesar do artista ter uma compreensão da sua arte, você, espectador daquela arte, vai ter uma compreensão totalmente diferente, porque suas vivências são totalmente diferentes. Então eu sinto que a gente tá meio que vivendo o auge do drama, porque
Porque hoje em dia tudo tem que ter um drama e uma solução. Tanto que até filmes de terror começaram a passar meio que essa ditadura do drama e terem coisas mais complexas do que apenas os jumpscare e um enredo em que tem uma personagem burra e que é ela que sobrevive no final, sabe? Até os filmes de terror estão passando por essa crítica social e não podem mais ser apenas filmes de terror com uma fórmula. Então assim, será que a gente parou de gostar de comédia romântica porque a gente quer que todo filme seja politicamente complexo e que gere uma discussão entre todo mundo que tá assistindo, ou porque a gente está desacreditado do amor? Essa é uma pergunta pra vocês responderem nos comentários, tá? Mas da minha visão, eu acho que é um pouco dos dois. Eu acho que sim, a geração atual é muito desacreditada do amor e que sim, a geração atual é muito crítica e quer apenas arte complexa. Mas eu acho que ainda existem aqueles românticos e aquelas, ou de gerações anteriores, ou dessa nova geração mesmo, que ainda estão aqui tentando trazer um retorno às narrativas puras de comédia romântica, mas que essa tentativa ainda é tímida. Muito pelo que eu falei, do como é que a gente coloca o celular, que é uma coisa nada romântica dentro de uma comédia romântica, que a grande coisa é você estar junto, sabe? A grande coisa da comédia romântica é o casal estar, resolver seus problemas juntos, fazer as coisas juntos, se conhecer juntos. Como a gente encaixa o celular nisso e não torna o filme uma grande troca de mensagem? Porque hoje em dia a gente se conhece e se resolve tudo pelo celular, sabe? As pessoas têm preguiça de sair de casa, as pessoas têm preguiça de pegar um Uber de 20 minutos no meio da semana pra falar com alguém, porque, ai, amanhã eu acordo cedo. Antigamente todo mundo acordava cedo também, e nem por isso. Antigamente nem tinha Uber, era metrô e ônibus, e as pessoas pegavam uma hora pra se ver, sabe? Então eu acho que tá faltando essa pessoa que vai descobrir, essas pessoas que estão tentando descobrir, que vão descobrir como colocar esse amor moderno e encaixar eles na fórmula de comédia romântica e voltar a ter menos seriedade no amor. Apesar de o amor ser um tópico muito sério, o amor também é muito leve, e é isso que tá faltando nas comédias românticas. Eu acho que o que pode salvar o gênero, e aí eu tô falando como cineasta e como roteirista, é uma mistura de representatividade real com roteiros inteligentes. Hoje em dia a gente não quer ver mais casais que são heteronormativos, cis, brancos. A gente quer ver a representatividade na tela, e a gente quer acreditar que todo mundo pode amar. Voltar a mostrar as pessoas se apaixonando na vida real e não só em situações extremas. Ai, o avião vai cair e aí são os meus últimos momentos e aí eu encontro aquela pessoa e meu Deus, mas são os meus últimos momentos. Mas aí o avião não cai e aí vocês têm a chance de se apaixonar. Não, a gente quer ver a pessoa indo ali na padaria e conhecendo alguém e indo na padaria todos os dias, no mesmo horário, pra tentar ver aquela pessoa. Nesse estilo, ou um estilo que eu vejo sempre as pessoas comentando na internet, que é ir na academia sempre no mesmo horário pra ver a mesma pessoa, que é o crush da academia. Será que as academias são os novos cenários de comédias românticas? Fica aí o questionamento, fica aí a ideia. E eu acho, gente, que tá faltando mais representatividade brasileira nesse cinema, tá faltando mais comédia romântica brasileira, porque eu acho que a gente conseguiria fazer de uma forma que nenhum estadunidense, nenhum povo de fora conseguiria. As pessoas, elas querem ser vistas e saberem que elas podem ser amadas. O amor não morreu. Eu acho que é sobre entender como as pessoas estão querendo ser vistas, como elas entendem o amor e como elas querem ser amadas. As comédias românticas nunca foram sobre mudar o mundo, e tá tudo bem. Elas sempre foram sobre mudar o nosso mundo, nem que seja por 1 hora e meia, 2 horas. E talvez num tempo tão pesado, de tanto drama, de tanta reflexão social, comédias românticas são tudo que a gente precisa. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aí nos comentários suas opiniões, porque eu quero muito que isso vire um debate. É uma discussão que eu estou querendo há muito tempo ter. Então me falem aí o que vocês acham. Eu sou a Gai, muito obrigada pela companhia até o final do vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você for novo por aqui. A gente tem vídeo todas as quintas-feiras falando sobre assuntos como livros, filmes e séries, e todos os domingos a gente tem vlogs da minha vida. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que vai se interessar pelo assunto. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!